Bom, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos novamente. A gente dá continuidade, então, às atividades do dia com o Laboratório de Mediação, que tem o objetivo de instrumentalizar o público do programa MASP Professores em suas visitas em grupo ao museu e em suas ações didáticas e de mediação na sala de aula ou em outros contextos educacionais. O Laboratório de Mediação é uma atividade sempre presencial, né? Ele propõe uma prática contínua e realizada ao longo de todo o ano no contexto desse programa. Então, todos os outros 3 próximos encontros nós teremos, né, essa atividade com propostas diferentes, né? Então, coloquei aqui, cada atividade será orientada por profissionais especializados nos mais diversos campos da arte e da cultura, a partir do desenvolvimento de propostas distintas e complementares entre si. Então, independente da área, né, que vocês atuam dentro da escola, o setor, disciplina, ou o que quer que seja, em outros espaços também nesse contexto, interessados em geral, enfim. Cada encontro ele vai trazer uma proposta, uma perspectiva diferente, mas sempre pensando nessa aproximação, né, do público que vocês vão trazer aqui para o museu, a gente espera, né, tenha essa expectativa também, que vocês possam acessar o máximo possível do espaço, do conteúdo, das obras, enfim, de tudo que o museu pode oferecer, e também localizar, questionar, procurar em outros espaços do trabalho, da vida, né? Porque a gente está falando de temas aqui que têm a ver com a nossa formação, claro, profissional, educacional, mas também humana, social, enfim, exercer a nossa cidadania de forma plena, né? E também conseguir trazer esse diálogo para os diferentes públicos, né? Principalmente os estudantes. Hoje teremos o prazer de receber a Andressa Samanta e Isarte Silva, que são, como eu comentei, né, no período da manhã, as pessoas especialistas do nosso núcleo de mediação em programas públicos aqui do MASP, em acessibilidade, que tem desenvolvido toda uma metodologia, um modo de pensar e de conduzir essas atividades, né, com esse olhar técnico especializado para acessibilidade no geral, mas principalmente em museus. Então, o título dessa apresentação é A quem interessa a acessibilidade no museu? Então, neste encontro, tanto Andressa quanto Isarte vão compartilhar como os conteúdos do programa MASP Acessibilidade podem expandir a experiência no museu, colaborando com ações pedagógicas e de mediação cultural. Para construir essas reflexões e estimular as práticas em sala de aula ou em outros contextos educacionais, serão abordados conceitos e discussões contemporâneas da cultura do acesso. Então, eu vou ler a mini-bio também e chamar aqui ao palco, que vamos também explicar para vocês como vai se dar essa dinâmica, né, entre o auditório e o espaço expositivo. Andressa Samanta, que é analista de mediação em programas públicos do MASP, pessoa autista, CODA, que é a sigla para Filhos Ouvintes de Pais Surdos, teve a Libras como primeira língua. Trabalhou como educadora bilíngue no Museu do Ipiranga e no Museu da Diversidade Sexual, e esteve como artista educadora no PIAPI, que é o Programa de Iniciação Artística à Primeira Infância, da Secretaria Municipal de Cultura. Também atua como com consultoria e assessoria de acessibilidade e como intérprete de Libras na esfera cultural. Integra a direção musical, a sonoplastia e o núcleo de pesquisa do Grupo de Dissidência DEF, um coletivo de artistas e formadores com protagonismo de pessoas com deficiência. Formou-se em licenciatura em música pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, possui graduação em tradução e interpretação de Libras e em educação especial, e atualmente cursa pedagogia. Em seus estudos, dedica-se à acessibilidade cultural, educação museal e ao ensino de arte com pessoas com deficiência. Então, temos já aqui ao palco Andressa Samanta, seja muito bem-vinda. Bem-vinde. E o Isarte Silva, que é analista de mediação em programas públicos no MASP, também graduado em bacharelado e licenciatura em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, pós-graduando em especialização sobre acessibilidade, diversidade e inclusão. Trabalhou como arte educador em diferentes instituições culturais, entre elas Sesc Campinas, Centro Cultural do Banco do Brasil de São Paulo, Teatro Municipal de São Paulo e Museu das Favelas. Foi integrante entre 2019 e 2024 do projeto Mão Dupla, coletivo formado por artistas surdos e ouvintes que investigam as relações entre Libras e artes visuais.
com obra no acervo do Museu da Diversidade Sexual, além de participação no Festival de Culturas Surdas do Itaú Cultural, em 2021, e oficinas realizadas no programa Semana Sinais na Arte do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Calma, Semana Sinais na Arte, do Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 2022 e 2023. Então, seja muito bem-vindo também, Isarte. A palavra é de você. Som. Olá, gente, boa tarde. Gláucia, muito obrigado pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui. A gente estava conversando o quanto que é importante a gente poder apresentar um pouco do programa para uma plateia interessada em pensar a educação, né? Bom, vou fazer minha audiodescrição. Sou uma pessoa branca, de cabelos castanhos, transmasculino não binário. Meu rosto é um rosto arredondado, com um maxilar marcado. Eu tenho duas pintas bem características entre o meu olho esquerdo e o nariz, e é o que faz referência ao meu sinal em Libras. Então, assim. Estou vestindo um macacão verde musgo e tênis preto. Sou a Andressa Samanta, né? Vou me descrever, então. Eu sou uma pessoa de 1,59 m. Tenho cabelos azuis, bem curtinho, e na lateral é quase um moicano, né? Sou uma pessoa branca, meu nariz é médio, a boca é pequena, os olhos são pequenos, um pouquinho amendoado, assim. Óculos de armação transparente, visto uma camisa azul com algumas geometrias aqui, por baixo uma regata preta e calça preta e tênis preto também. Bom, nesse momento estamos sentados aqui no palco do auditório do MASP, né? E a plateia está bem cheia, então isso deixa a gente nervoso. Mas o intuito aqui, gente, é justamente a gente falar um pouco sobre o programa MASP Acessibilidade, mas também pensar como que as nossas ações aqui dentro podem contribuir para as ações de vocês, seja em visitas ao museu, em sala de aula ou no espaço que vocês quiserem. Então, antes de começar a nossa apresentação aqui de slides, queria pensar um pouquinho junto com vocês. Acompanhei a parte da manhã e fiquei refletindo sobre as questões que foram levantadas, né, a partir de interculturalidade dentro da sala de aula. O que isso tem a ver com falar de acessibilidade, né? O que tem a ver falar de inclusão quando estamos falando de multiculturalidade, interculturalidade, enfim. A Adriana, inclusive, trouxe uma pergunta muito importante, que é o que podemos aprender com o outro. E quando a gente fala de acessibilidade, essa é uma pergunta fundamental para que a gente possa fazer as nossas práticas, né? Então, enfim, a gente vai trazer muitas coisas aqui que essas perguntas vão se tornando outras reflexões a partir disso, mas uma coisa que eu queria reforçar aqui também das falas da manhã é justamente pensar qual que é a experiência desses corpos, e aí se a gente está pensando pessoas com deficiência dentro da sala de aula, como é que a experiência do corpo pode ser ativada a partir das experiências sensoriais de obras de arte, seja da experiência de uma viagem, né? São coisas muito importantes que foram trazidas na parte da manhã que eu queria aproveitar para reforçar. Enfim. Queria só, então, passar como que vai ser a dinâmica hoje, né? Agora, nessa parte. A gente vai apresentar um pouco o programa, depois vai ter uma parte teórica, e aí depois vai ter uma parte uma vivência mais prática, né? Então, vai ser dividido assim, metade, mais ou menos isso, uma introdução do programa, uma parte teórica e depois a prática, só para vocês saberem que vocês vão ter momentos que vocês vão ter que levantar e a gente vai para a exposição também, né? Então, vai ter essa parte. Vou me levantar para conseguir olhar o slide, mas agora está um slide com o nome MASP bem grandão em branco no fundo preto.
2026, pequeno embaixo, MASP Professores, Laboratório de Mediação, MASP Acessibilidade. Eu não estou com controle, será que a gente... Ah, está aqui. Obrigada. Bom, para começar, essa imagem, uma foto de uma visita que a gente fez aqui no MASP no ano passado. Nessa foto, estávamos nas escadarias vermelhas que a gente tem aqui no mezanino, que liga ao segundo subsolo. São escadas vermelhas que fazem um X, né? E essas escadas que se cruzam trouxeram uma experiência muito importante dentro dessa visita. Então, na fotografia, estamos olhando para como se estivéssemos de frente, né, para uma dessas escadas e vemos um grupo de pessoas, dentre elas várias pessoas com deficiência visual, segurando uma bengala aqui na frente, como se estivessem descendo na nossa direção, né? Nessa experiência, com esse grupo, um grupo de uma ONG chamada Aquiles Brasil, fizeram a reserva, inclusive a gente vai falar sobre isso, como fazer agendamento para visitas acessíveis, mas eles fizeram esse agendamento e eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer com que um grupo de pessoas com deficiência visual sintam uma experiência significativa dentro do museu, visto que estamos num museu que, em sua maioria, as obras são visuais, né? E não temos conteúdo acessível de todas essas obras. A gente tem de parte delas, e também vamos falar disso, mas isso ainda não era o suficiente, pensando que era um grupo, né? Como eu ia pedir para cada um ouvir a audiodescrição de uma obra, como é que eu poderia fazer isso, né? A gente fez várias coisas, mas, dentre elas, foi passar por essas escadarias, que eu tenho certeza que vocês, se não tiverem reparado ainda, agora vão reparar. Quando a gente desce ou sobe essas escadas, elas se movimentam. A gente sente uma vibração delas, quase como uma mola mesmo. Isso se dá porque as escadas são grudadas no segundo subsolo, e quando chega no primeiro subsolo, no mezanino, elas não são grudadas no mezanino. Existe um pequeno vãozinho. Então, elas estão só coladas no chão. Isso faz com que elas estejam basicamente soltas ali, né, suspensas. Combinando, inclusive, com a arquitetura da Lina no prédio, né? Essa suspensão está presente em vários lugares. E essa foi uma experiência muito importante que a gente teve aqui, porque justamente eles puderam sentir essa ideia dessa arquitetura que desafia o corpo de todos os visitantes em seus próprios corpos. Então, seja pelo degrau que é longo, né, que dificulta a gente andar muitas vezes, isso poderia ser, inclusive, um grande empecilho, algo que torna muitas vezes inacessível, mas, nesse caso, a gente usou para justamente trazer a mediação sobre o próprio espaço, né, falar dessa arquitetura. Enfim, não vou me alongar muito aqui, é mais para contar um pouco da história dessa foto. Bom, o Programa MASP Acessibilidade é responsável pela produção de conteúdos acessíveis, relacionamento com as pessoas com deficiência e ampliação das discussões sobre acesso, inclusão e diversidade para públicos internos e externos do MASP. Isso significa que a gente tem pensado como nos relacionar, né, com o público de maneira geral, mas também internamente. Qual é a preparação que os funcionários do museu têm para receber também pessoas com deficiência ou qualquer pessoa que chegue aqui, na verdade, né? A gente precisa pensar sobre isso quando pensa em acesso de forma ampliada. Esse programa começou a se estruturar em 2023 e, desde então, foram desenvolvidas ações de mobilização da equipe interna do museu, né? Com, por exemplo, grupos de trabalho focado em acessibilidade, formações relacionadas ao tema também, e criação de processos entre as áreas, já que a acessibilidade atravessa todas as áreas do museu. Também elaboramos os formatos desses conteúdos audiovisuais, que hoje vocês encontram na frente de todas as exposições temporárias, e os conteúdos textuais também. A equipe MASP Acessibilidade
é uma equipe dentro do Núcleo de Mediação e Programas Públicos. E aí, dentro desse núcleo, as 3 pessoas que representam o programa hoje somos eu, Isarte Silva e Andressa Samanza, analistas de mediação em programas públicos, sob a supervisão de Daniela Rodrigues, que é a supervisora de mediação em programas públicos. Vou passar para a Andressa agora. Acessibilidade. Legal a gente perguntar acessibilidade para quem, né? Muitas vezes a gente associa a palavra acessibilidade apenas pessoas com deficiência, né? Agora, muito mais em alta também, pessoas com neurodivergência. Eu vou falar um pouco mais esse termo mais para frente também. Mas a gente tem que pensar a acessibilidade, ela é um eixo do acesso, certo? E a acessibilidade, pensando de forma ampla, é para todo mundo acessar. Então, quando a gente pensa uma rampa, fizeram até testes assim de ver, colocaram uma escada e uma rampa do lado, né? E ver quantas pessoas subiam a escada e quantas subiam a rampa. E aí viu que a maioria das pessoas subiam a rampa, porque é muito mais fácil o acesso, né? Então, pensando na acessibilidade arquitetônica, se a gente ampliar para outras formas de acessibilidade também, a gente vai ver que todo mundo se beneficia da acessibilidade, né? Se está lá, facilita para todo mundo. Então, pensar acessibilidade para quem? Só para corpos com deficiência? Não, a gente pensa também que cada vez mais, se ainda a gente tiver mundo e a guerra, enfim, as guerras, né? Sei lá, se ainda houver mundo, a gente vai viver por mais tempo, né? A tendência é a gente, né, envelhecer, enfim, a vida, a gente fica muita vida, né? Eu estou com muito nervosismo, mas é isso, vocês me ajudam, tá bom? É isso aí. E aí, então, questão de mobilidade, né? Pensando, qualquer um aqui pode quebrar um braço, uma perna, e aí vai estar com uma questão de locomoção, que seriam essas deficiências temporárias, né? Tem as deficiências permanentes também. Então, pensar acessibilidade é para todo mundo. Quanto mais a gente se esforçar em tornar algo acessível, para mais pessoas, né, vai estar vai ter o acesso pleno, ou se não, de forma mais confortável também. Então, pensando o termo acessibilidade, né, ela se refere a garantia de que todos, independente das suas características ou condições, possam usufruir da cultura. Aqui eu coloquei cultura porque a gente está num espaço cultural, né, de forma plena e igualitária. Então, ela está aqui presente para lidar com as barreiras, para eliminar as barreiras, né, impostas já socialmente, pensadas, as estruturas elas são feitas para um tipo de corpo, né? Então, pensando romper essas barreiras, a acessibilidade ela chega aí, né, de forma física, comunicacional, de atitude, que é a atitudinal, né, e que dificultam o acesso do espaço e ao conteúdo cultural, promovendo a inclusão e a participação de todos, né? Então, a gente tem uma lei. Eu falei que a acessibilidade ela é ampla, mas aqui, querendo ou não, a gente vai funilar para pessoas com deficiência. Então, a gente tem a LBI, né, a Lei Brasileira de Inclusão, que ela é de 2015, então ela é muito recente, fez 10 anos no ano passado. Eu, criança, não tinha nenhum... Meus pais são surdos, né, como a Glaucia já falou aqui. A gente tinha a Libras reconhecida como língua brasileira de sinais, quando era criança, mas a gente não tinha uma lei que reconhecesse a profissão do tradutor e intérprete de Libras, por exemplo, que veio em 2010, ou a LBI 2015, que que ela é destinada a assegurar e promover as condições de igualdade e o exercício de direitos da pessoa com deficiência, né, promovendo então a cidadania dela, né, a inclusão social. Então, não tinha. Então, quando eu criança, por exemplo, eu ia lá e interpretava no trabalho da minha mãe. E eu ficava super feliz porque eu faltava aula. E aí eu falava, vou lá ajudar minha mãe. E aí o gerente dava um café da manhã muito babadeiro. Eu falava, que legal! E aí hoje eu, grande, fico assim, que horror! Né? Uma criança interpretando uma reunião, e eu nem sabia direito o que era, eu me esforçava, eu me achava muito inteligente, mas eu era uma criança. Né? Então, o que gera hoje, né, de ansiedades e tudo mais, é porque não tinha uma política que visasse isso. E hoje em dia, os meus pais, assim, não têm intérprete. Uma vez eu falei, eu vou para a senhora. Minha mãe falou assim, você está doida? Tem lei, a gente vai exigir e eles vão colocar intérprete para mim. E aí ela já sabe como correr atrás e coloca, porque a gente tem onde se basear, a gente tem onde pautar e falar, é meu direito como cidadão, ter acesso à informação. Né? Isso é ambiente de trabalho, mas a gente pode ampliar para escolas, espaços culturais também. Tanto que o MASP Acessibilidade é uma coisa muito recente. Então, os conteúdos de acessibilidade aqui muito recente, se comparado às outras instituições. O Itaú Cultural há 15 anos, o Museu do Ipiranga já
quase 20 anos, né? Então, chegou aqui, felizmente, né? Ainda bem. Então, a gente está nessa caminhada, né, para poder garantir, pelo menos, o acesso ao conteúdo no momento para a maioria das pessoas. E aí, a gente entra no cultura do acesso, né? Que ela é a promoção da acessibilidade cultural e a defesa e do direito da participação cultural plena. Então, tentar tornar os espaços e os conteúdos acessíveis, né, para ter esse acesso equitativo nos museus, teatros, manifestações culturais, para ter essa diversidade. Uma coisa legal que ainda mais vocês, a maioria aqui professores, educadores, pensar questões dos termos, né? Então, se a gente for ver no dicionário o termo diferença e diversidade, eles têm uma diferença aí, né? Eles têm o termo diferença, ele predispõe uma hierarquia. E o termo diversidade não tem essa hierarquia, mas o conviver junto, né? Tipo assim, a diversidade que está ali presente, então é mais equitativo. Então, eu prefiro usar o termo diversidade do que diferença. Tá? E aí também tem outras questões do termo inclusão, que está sendo debatido, né, hoje em dia. Então, a gente tem a Estela Lapone e o Eduó, por exemplo, ambos artistas com deficiência. O Eduó, ele é um professor lá na UFBA, professor de dança, ele é uma pessoa com deficiência física, e ele tem... ele vai falar sobre o cercadinho da inclusão, né? Porque geralmente vai falar assim, as pessoas com deficiência vão sentar ali, porque é ali que a gente preparou a inclusão para elas. Não é, né? Então, assim, aqui está numa plateia, mas os surdos vão sentar só aqui, tá bom? Não senta para lá, não, porque é aqui que está melhor para vocês. Então, você não está incluindo, de fato, né? E aí ele vai criticar esse cercadinho da inclusão. Tem um vídeo no YouTube, é bem legal de ver. E tem a Estela Lapone, que ela tem um manifesto anti-inclusão, que ela põe no YouTube, que ela vai criticar isso também, pensando nesse cercadinho, e também pensando que a palavra inclusão, ela predispõe de uma exclusão. Então, tipo assim, você precisa estar aqui, mas às vezes a pessoa, eu não quero estar aí. Não, mas você vai ter que estar aqui para você se sentir parte do todo. Mas eu não quero estar nesse todo, sabe? Então, aí tem essa defesa da palavra integração, que ela também predispõe uma equidade maior. Só que, por outro lado, tem pessoas que discutem que, pela história do movimento das pessoas com deficiência, indo lá na época dos Estados Unidos, pós-guerra, o movimento feminista e tudo mais, falam assim, não, a gente ainda vai usar a palavra inclusão. Então, a acessibilidade ela é uma discussão contemporânea e é espaço de disputa, né, de termos ainda, né? Então, aqui a gente não está para dar respostas, a gente está aqui para trazer as discussões que são vigentes. Tudo bem? Então, você fala, a Andressa falou isso. Mas não é isso aí. Capacitismo, né? Não que isso é capacitismo, mas, enfim, capacitismo. Capacitismo, eu não sei se vocês conhecem, mas é um termo que ele é trazido pela Anaí Guedes de Mello. Ela é uma pesquisadora com deficiência auditiva, né? Uma mulher cis-lésbica também. E ela traz esse termo em 2015. Ela é uma baita pesquisadora. Vocês podem achar vários textos dela. Assim, ela está no coletivo feminista Helen Keller, que é um coletivo de mulheres com deficiência. E elas têm... No final, a gente vai disponibilizar para vocês um QR Code, uma pasta no Drive, com vários textos que embasaram nossa apresentação aqui. Tá? E tem textos dela também. E aí, ela vai trazer esse termo capacitismo, que é o preconceito com as pessoas com deficiência, neurodivergência, baseado numa ideia de corpos considerados normais, né? Os corpos normais são válidos. E ela vai também trazer a discussão de como que a palavra deficiência foi traduzida para o português, né? Porque no espanhol é discapacidade, no inglês é disability, no português é deficiência. E aí muita gente associa deficiência, que é o contrário de eficiência. E aí já coloca como algo negativo, né? Estamos deficientes disso, aquilo, outro, sabe? Então, aqui, o movimento das pessoas com deficiência no Brasil tenta usar o contrário de eficiência é ineficiência. Assim, você não coloca a palavra como deficiência como algo negativo. Beleza? E aí tem o Sclier, que ele é também um pesquisador, que ele vai falar... os slides, eles estão... Eu esqueci de descrever os slides, mas eles estão fundo branco MASP. Eu não sei o que é esse branco MASP, mas é esse branco MASP que todo mundo fala. É a letra em helvética, né? E preta e algumas vermelhas, assim. Então, essa citação a deficiência não é uma questão biológica, e sim uma retórica social, histórica e cultural.
Ele vai escrever sobre os surdos, mas ele escreve sobre as deficiências no geral também. É meio antigo, mas ele é muito atual também, certo? Então, ele vai criticar a ideia do corpo, que a deficiência é um problema do corpo e da mente, né? E sim que é algo social. Então, a gente já passou pela história por vários modelos de deficiência. Então, a gente já passou pelo modelo caritativo, Idade Média lá, que o caritativo é o quê? A pessoa tem a caridade pelaquela pessoa ali, eu vou ser o salvador daquele fulano, né? Então, eu estou aqui para salvar essas pessoas. Aí a gente passou pelo modelo médico, que é um modelo de cura, né? Está com aquela deficiência, como a gente vai curar? A gente passou pelo modelo social, que é esse que o Skler vai falar. E hoje a gente está no modelo biopsicossocial. Então, que ele reconhece que a deficiência não é um problema individual, mas o resultado das barreiras criadas pela sociedade. Então, mostra que o foco não deve estar... aliás, que o foco deve estar em combater, né, em remover esses obstáculos e garantir a acessibilidade e não em consertar o corpo da pessoa. A gente está no modelo biopsicossocial, mas, na prática, se eu quiser um bilhete único gratuito, né, o bilhete especial, né, que está lá escrito, a gente não usa essa palavra especial, né? Tem um amigo meu que ele tem paralisia cerebral, ele é cadeirante, ele é comediante, ele fala assim, parece que eu sou de cheddar e bacon, né? Falando que eu sou especial, né? Não é legal. Então, o que eu estava falando? O bilhete único, por exemplo. Se eu quero esse bilhete, eu preciso ir num médico, pegar um laudo, fazer um exame, enfim, o que for, dependendo da deficiência, para provar clinicamente que eu sou uma pessoa com deficiência, que eu passo por barreiras sociais para eu conseguir um direito, para ter uma equidade ali. Então, é um modelo médico ainda. A gente vê também muito modelo caritativo acontecendo, das pessoas que falam assim, nossa, eu ajudei esses surdos que estão aqui, eu aprendi Libras e agora eu estou ajudando eles. Aí os surdos lá, a gente não pediu sua ajuda. Né? Então, assim, parece aquela piedade, eu quero ajudar. Então, ainda hoje, a gente tem esses modelos que estão enraizados. Né? Beleza? E vale dizer que é isso, essas expressões, essa maneira de se relacionar com pessoas com deficiência é capacitismo, né? A gente nomeia muitas das violências na nossa sociedade e pouco se fala de capacitismo ainda. Então, é importante que a gente reconheça quais são os capacitismos presentes nas nossas ações e nos espaços que a gente habita, né? Sim, e eu dei esse exemplo da Libras não para desestimular quem quer aprender. Aprendam, é legal, mas pensa assim, eu quero ter amigos, eu quero conhecer mais pessoas, eu quero aprender um idioma diferente, assim como vocês se esforçam para aprender inglês, francês, espanhol, o que seja, sabe? Eu quero aprender um idioma, uma cultura, porque é uma cultura diferente também, e não para ser o salvador, né? E ainda mais pensando, a gente está em histórias latino-americanas, falando de decolonialidade também, a gente não vê um grupo, sei lá, um grupo indígena lá e fala assim, nossa, eu tenho que ir lá porque tem essas questões que eles não sabem, eles precisam ter isso. E eles estão lá, a gente não precisa, porque às vezes na nossa cultura a gente acha que sim, na deles não precisa, e nem para a comunidade surda. Tem a cultura surda, que é uma cultura visual, ali, e aí tem ouvinte que fala assim, nossa, surdo não tem isso, eles precisam disso, mas não faz nenhuma diferença. Exemplo, os meus pais são surdos. Eu fiz música 15 anos da minha vida, toquei em orquestras e tudo. Minha mãe ama música, minha mãe consegue perceber os instrumentos, a diferença dos instrumentos pela vibração. Ela ama, o pai dela ensinou essa percepção vibrotátil, né, para ela, então ela ama a música. Ela não escuta nada. Já meu pai não liga. Tanto que eu toco assim, aí meu pai fica, nada, essa vibração para mim é um monte de blá, não consigo sentir nada. Em contrapartida, ele vai num carro, ele sente a vibração, ele sabe que peça do carro que está funcionando ou que não está funcionando, porque ele gosta muito daquilo. Peraí, por que eu estou falando disso? É sério, viajei. Calma, não, para falar do acesso? Isso, é porque às vezes a gente fica assim... lembrei. Eu só viajei e eu comecei a lembrar de outras coisas. Nada a ver. Enfim. Obrigada, pessoal, pela paciência. Isso aí, tamo junto, né? Jesus, amor. Faz parte, faz parte. Ainda bem que são educadores que estão aqui. Olha, que delícia. Não são um meio corporativo, que ótimo. Calma aí, tá.
a gente fala assim, nossa, meus pais são surdos. Ai, meu Deus, que triste, seus pais não ouvem. Meu pai, ele fica assim, não faz diferença nenhuma na minha vida. Meu pai nasceu surdo. Então, é isso, é compreender que o outro está completo por ele mesmo, sabe? A gente tem que oferecer o acesso. Fala assim, ó, você quer experienciar isso? Experiencia. Gostou, não gostou? Pode ir embora. Assim como qualquer pessoa neurotípica, ou como o Edu Ovo diz, né, os bípedes. As pessoas que não têm deficiência são os bípedes, né? Que ele tem até o doutorado dele, que é a bipedia micânça, como é? A bipedia compulsória, né? Obrigada. E aí, ele vai falar sobre isso, está lá no Drive também, é bem legal. E aí, o termo neurodiversidade e neurodivergência, que muitas pessoas acabam confundindo, né? A neurodiversidade, ela vai falar do todo, todas as pessoas estão dentro da neurodiversidade, assim como biodiversidade, né? Então, vai falar a variedade dos cérebros humanos, assim, as diferentes formas de ser. Mesmo a pessoa típica ou com TDAH, autismo, dislexia, entre outras coisas. E o neurodivergência é sobre o indivíduo, né? É o que diverge da norma estabelecida como típica ali, né? Então, seria o atípico. E o Nada sobre Nós Sem Nós, que é o lema do movimento das pessoas com deficiência, que já vem há muitos anos, que é a participação da pessoa com deficiência, neurodivergência, nos planejamentos da atividade, ou no feedback, enfim, de estar ali ativa. Por exemplo, eu vou fazer um evento sobre autismo. Eu chamo vários especialistas, mas nenhum autista. Pô, chama. Tem especialistas autistas também, né? Ou se não, vou fazer um trabalho, mas eu não tenho uma consultoria de uma pessoa com deficiência. É legal ter essa consultoria, porque assim, como você vai falar sobre nós sem nós, né? Tem que ter o protagonismo de fala também. Mas a gente precisa muito dos aliados. Assim como para ser antirracista, para ser anti-LGBTfobia também, a gente não pode se calar e falar assim, não tem ninguém aqui com deficiência, então ninguém vai falar sobre isso. Não, né? Se não tem ninguém falando e não tem ninguém aqui, eu vou falar e vou tentar puxar também, né? Sempre, não vou só. Como o Isarte disse, na acessibilidade, foi você que disse? Acho que sim. Na acessibilidade, a gente nunca está sozinho. Mas você já falou ontem uma apresentação aí, eu sei. Você estava com o microfone na mão, tem essa imagem na minha cabeça. Mas que roupa, eu não sei. A gente nunca está sozinho, a gente está sempre em coletivo. Então, tem a Érica aqui, a Gleice também. Gleice. Ali também, desculpa. E aí, a gente está sempre em coletivo, a gente está sempre trocando muito, porque é o que eu disse, é uma discussão contemporânea. Está acontecendo agora a discussão de acessibilidade cultural, acessibilidade estética, cultura do acesso, é muito contemporânea e a gente está sempre discutindo e trazendo as pessoas com deficiência para a pauta, porque elas sempre foram jogadas de lado, né? Ou vão para os hospitais psiquiátricos, ou vão ficar em casa, ou vão ficar na rua, e nunca trazendo para a pauta. Se a gente for pensar, pessoas com deficiência na universidade, em 2019, teve um IBGE lá, eles viram que 0,02% das pessoas com deficiência estavam na universidade. E dessas, não tem um número de quantas delas conseguiram se formar. Porque é isso, você entra, mas e a permanência para poder terminar? E aí você vai trabalhar, é sempre, tem a vaga de cota, mas a vaga de cota é sempre administração e você não tem projeção de carreira. Está sempre ali. Então, já aconteceu de um amigo do meu irmão, ele é uma pessoa cega, ele foi prestar uma prova e falou assim, não, é porque essa vaga não é PCD. E aí ele falou assim, tá, mas eu quero prestar essa vaga. Mas não é vaga PCD. Não, mas eu quero prestar essa vaga. Eu tenho as qualificações para essa vaga. Você não pode, porque não é vaga PCD. Tipo, tá, eu quero prestar a vaga. Então, parece que a pessoa com deficiência... cercadinho, né? Tipo, você cercadinho. Só pode se você for concorrer a essa vaga. Enfim, desculpa aí, cortar só porque... Não, é isso, assim, aí você só pode... tem determinados espaços que as pessoas com deficiência, neurodivergências, podem acessar. E nós no movimento, né, eu falo nós no movimento porque eu sei que aqui no palco estamos todas, né, e eu estou desde criança, meus pais participam de associação de surdos, eu já participei de surdos e de autistas também, enfim, de coletivos, eu venho dessa base, de estar ocupando os espaços, como que a gente pode fazer para melhorar, como que a gente vai fazendo essas coisas. Aproveitando também o lema, né, Nada sobre Nós Sem Nós, acho que isso foi trazido também na parte da manhã, e aí eu queria compartilhar uma experiência muito breve.
não coloquei na mini bio, porque foi um período muito curto, mas muito significativo na minha experiência. Eu dei aula durante 1 ano e meio numa escola, e nesse período, dava aula de artes, e aí eu coloquei dentro das aulas, não estava lá no currículo, mas falei sobre arte surda e convidei um amigo surdo, artista, para falar com os alunos. E isso gerou várias discussões, inclusive de outras culturas possíveis dentro da cultura surda, que aí a pessoa não é só surda, existem pessoas negras surdas, pessoas LGBT surdas, pessoas migrantes surdas, né? Então, é isso, pensar que essas pessoas estão aí e que estão muito afim também de fazer com que as outras pessoas que não fazem parte dessa comunidade ou do movimento de pessoas com deficiência entendam que é preciso falar sobre isso, né? Tem muito profissional com deficiência. Eu faço parte do coletivo, né, que igual você leu aqui na Minibio, que é o Dissidência Def. Nós somos em 30 pessoas. Tem uma pessoa só que não tem deficiência que está no grupo, e tem outras 3 que fazem ajuda técnica. Assim, é um coletivo de artistas e pesquisadores. A gente tem vários núcleos ali, e tem muito profissional. Tem muita gente qualificada, muito boa. Só que ou ficam só nas mesmas pessoas, ou nem lembram que podem pesquisar, ver outros, né? Por exemplo, o Itaú Cultural, eles têm um mapeamento, né? Eles fazem um mapeamento a nível nacional de artistas com deficiência. A gente lá no coletivo, a gente tem um mapeamento também nosso, né? Então, tem esses movimentos de apontar esses artistas, mas existem outros profissionais também, né? Mas aí isso também diz, por exemplo, num palco, né? A gente, no coletivo, a gente foi... Eu estou enrolando, que eu queria chegar falando isso, falei outras coisas. A gente tinha ganhado um edital para fazer um espetáculo, né, um PROAC, e a gente queria apresentar nas periferias, só que metade do elenco tinha questões de mobilidade, ou cadeira de roda, ou muleta, e não tinha como esses artistas acessarem o palco. E não tinha como acessar o camarim. Então, muitas vezes, pensa a acessibilidade arquitetônica para o público, mas não quanto a gente aqui, protagonista, né? Então, isso também. Então, falando em acessibilidade, vou trazer um pouco dos tipos de acessibilidade aqui, que entram nas barreiras também, né? Que a acessibilidade é para romper barreiras, então a gente tem as barreiras físicas, né? Então, as físicas tem as partes arquitetônicas, e a gente tem, então, aqui o design universal, o desenho universal de acessibilidade, né? Que um dos exemplos eu trouxe aqui é a maçaneta. Sabe aquela maçaneta de bolinha? Horrível, você está com a mão molhada, você não consegue abrir, ou senão você está segurando coisas, você não consegue abrir. E então, um design, né, um desenho universal aí, é essa maçaneta de pistolinha? Que você De alavanca, valeu. Alavanca. Socorro. E facilita para todo mundo. Você pensa que está com o braço quebrado, né? Então, assim, você consegue ir, a pessoa que não tem um braço, enfim, ela facilita a vida de todo mundo. Ela foi feita assim, só para pessoas com deficiência, não, é um tipo de acessibilidade que serve para todo mundo, né? As mesas também, que dá para ter um encaixe, uma altura com o encaixe da cadeira de roda, que qualquer pessoa pode usar essa mesa também. Então, se a gente for pensar, tudo visando, né, esses 7 princípios aí do design universal, que é o uso equitativo, flexibilidade, simplicidade, informação perceptível, tolerância a erros e baixo esforço físico e tamanho adequado para acesso, facilita a vida de todo mundo. Acho que talvez todo mundo é muita coisa, mas para a maioria das pessoas, para o maior número, né, de pessoas, que esse é o objetivo, né, da acessibilidade. Foi? A digital. Então, a gente tem leitor de tela. Eu não fiz a descrição da imagem anterior. Então, a gente tem aqui esses 2 desenhos, né? No lado inferior, a gente tem uma maçaneta e tem um xizinho nela para, tipo, não. E a maçaneta com bolinha, né? E a outra que é a alavanca, me vem na cabeça manivela, nada a ver. E em cima tem uma foto de um homem negro numa cadeira de roda e uma mulher do lado dele, e ela está sentada numa cadeira convencional, e eles estão usando uma mesa com um notebook. Então, dá para perceber que a cadeira ali, a altura da mesa, não impede a presença dele ali nessa mesa. O digital, a gente tem aqui 2 imagens. Tem uma no lado esquerdo de vocês.
Tem um homem aí, branco, que ele está mexendo no celular, ele está de olhos fechados e com o celular do lado do ouvido dele, né? Então, o leitor de tela é uma ferramenta de acessibilidade, né? Digital. Então, leitor de tela, existem vários tipos de leitores de tela, assim como a gente pode fazer os documentos que ficam acessíveis a esses leitores de tela. Em PDF mesmo, você consegue no Adobe mesmo, você descrever as imagens, né, deixar como legenda oculta ali, para descrever essas imagens. A gente faz isso no nosso material aqui do MASP. Os PDFs acessíveis, eles descrevem as imagens que estão que geralmente é o mapa do espaço, né, o mapa expográfico. Um exemplo que acontece no aplicativo de banco, quando você faz um Pix, por exemplo, e aí você vai enviar o comprovante. Existe a opção imagem e a opção PDF. Muitas vezes o PDF é a versão acessível, que um leitor de tela consegue ler. A versão imagem não. Então, enfim, exemplos de maneiras que a gente pode também facilitar, né, no nosso dia a dia. Se a gente vai fazer um Pix, prefira o PDF. Linha Braille, né? Então tem esse teclado aí também, vocês conseguem observar que tem essa quase uma régua, né? E aí tem no meio tem uma linha que o moço está com a mão em cima, né? O moço, a moça, a pessoa está com a mão ali em cima. Tudo que está escrito no computador vai aparecer ali, vai aparecer nesse relevo, né? Em Braille. E aí tem 8 botões em cima que é o teclado para a pessoa digitar, certo? E aí embaixo tem que pode ser o espaço ali também. Então, tem a linha Braille, que muitas pessoas com deficiência visual usam para usar o computador também, para poder digitar no computador. E aí eles podem ter essa descrição tanto em áudio, né, o leitor de tela no computador, ou pela linha Braille. Aí a comunicacional, que é muito mais coisa também. Na digital ainda está os designs de acessibilidade de site, né? Então, pensando também cores, combinação de cor para a pessoa que tem daltonismo. Se você coloca um vermelho e um marrom, muitos daltônicos não enxergam, vão enxergar uma coisa só. Tem plataformas que elas vão mostrar testes de cores se ela é favorável ou não para uma pessoa daltônica, né? A gente tem vários guias na internet, né? Tem da Horcel também, Horcel, enfim, Horcel, que tem um guia de deixar o design acessível, qual letra usar, qual fonte, com serifa, sem serifa, como deixar simplificado, como deixar, qual o tamanho da letra, enfim, tem todo um passo a passo bem legal que a gente pode pensar, por exemplo, vou fazer um folder de divulgação, né? Ou deixar o meu site, como eu posso deixar esse site mais acessível. E muitas vezes essa coisa do digital passa também para a coisa material, né? E aí um exemplo aqui no MASP, não sei se vocês perceberam, mas de um tempo para cá, o tamanho das legendas, da letra da legenda aumentou. Isso é uma conquista do MASP Acessibilidade aqui dentro também, justamente pensando que a gente precisa que as pessoas consigam ler a legenda se ela for escrita, né? E isso não é só para pessoas com deficiência visual. Muitas vezes vai facilitar, né, na maioria das vezes, para todos nós. Enfim, acho que esse é um exemplo também, e aproveito para contar para vocês que a gente tem esses PDFs acessíveis dentro das exposições, nos QR Codes que vocês encontram logo na parede de entrada da exposição. Quando a exposição é muito recente, como a Sandra Gamarra e as duas que estão no Pietro, ainda não estão com esse PDF porque eles estão sendo produzidos, né? A gente espera a exposição abrir para ficar na ordem que está sendo exposta. Comunicacional. Ixi. Isso aí, gente, efeitos especiais. O Braille. Ele está sobrepondo ali a palavra. Né? Foi mal, gente. Desculpa, não está acessível. Erramos. O Braille, né? Então, o Braille, que eu mostrei no anterior, tinha a linha Braille, né? Aqui, então, o Braille, para quem não sabe, muita gente acaba confundindo o Braille com a Libras. Já aconteceu da minha mãe estar com meu irmão numa lanchonete, o atendente fica muito feliz e fala assim, ó, peraí. Braille. Aí a mãe, mas eu enxergo, eu só não escuto. Obrigada. Então, o pessoal confunde o Braille com a Libras, confunde tanta coisa. Mas a gente sabe que é estrutural também. Então, o nosso papel aqui também
é passar informação e passem as informações adiante também, certo? Então, é um sistema de escrita e leitura tátil para pessoas cegas com baixa visão. Ele é um sistema universal, né? Então, todas as línguas romanas que usam o alfabeto romano, né, na verdade, pode usar o Braille. Então, ele é um sistema com 63 símbolos. Então, você consegue fazer contas de matemática, você consegue escrever números, enfim, partitura musical, que é a musicografia Braille, escrever textos, né? Então, é bem legal. A língua de sinais, temos aqui exemplo, as nossas intérpretes. As línguas de sinais, a Libras, enfim, a língua de sinais no geral, elas não são acessibilidade, certo? Elas são ferramentas, elas não são acessibilidade. Elas são uma língua nelas mesmas, então uma língua ela tem toda a sua estrutura, tem toda a sua gramática, tudo ali, e ela parte de uma cultura, né, de um grupo. Então, os surdos, acho que o Scliar, o Sachs, Oliver Sacks, que fala, enquanto houver surdo, vai ter língua de sinais, né? Então, a língua de sinais ela é visual e ela vem desse grupo, né? Que chega a ser universal, assim. Cada país tem a sua língua de sinais, mas essa cultura visual, né, essa comunicação visual é tão forte e que os surdos de diversos países têm essa conexão pela essa vivência visual. Né? Então, elas são línguas naturais da comunidade surda, elas não são gestos e mímicas soltos, como algumas pessoas pensam, elas têm suas regras gramaticais próprias, elas têm suas estruturas. Aí, quando falar uma citação de Bregonce aqui, que fala a língua de sinais, para os sujeitos surdos, é mais do que pensarmos a simplesmente acessibilidade. É pensar um mecanismo no qual seus usuários poderão exercer seus direitos de cidadãos enquanto sujeitos ativos na sociedade e também desenvolver suas subjetividades, relacionar-se com o mundo, vivenciar experiências. Mas a gente pode usar a Libras como ferramenta de acessibilidade, como uma pessoa autista, não oralizada, ou que tem mutismo seletivo, ela pode usar a Libras como uma forma de comunicação, mas tendo ciência que a Libras ela vem de um grupo social, né, que tem toda a sua história, que os surdos estão aí. A Libras ela foi reconhecida como língua há 20 e poucos anos atrás, mas ela existe há muito mais tempo, né? Ela começa a ser estruturada aqui no Brasil lá em 1853, quando que começa o INES, ou 58, uma coisa assim, 57, 1850, alguma coisa. Quando tem a primeira escola de surdos aqui no Brasil. E aí começa essa escola de surdos, eles começam a falar, beleza, já tem comunicação em sinais em vários lugares no Brasil. Como a gente vai pegar isso e fazer uma língua, fazer uma estrutura disso? E começa. Naquela época, tinham surdos doutores, pesquisadores e tudo mais. Mas aí acontece uma reviravolta aí na história do povo surdo, que começa a ser obrigado ao oralismo, enfim, aí tem outra conversa. Mas tudo isso para falar o quê? Que a língua de sinais é um direito, a comunicação é um direito, certo? Então, você negar a língua de sinais, ou você obrigar um surdo a falar e não a sinalizar, ou você não colocar um intérprete, por exemplo, você está já infringindo a LBI, que é lei, e você não está reconhecendo essa diversidade. Assim para falar. Você terminou? Não, eu fiquei ansiosa, pode falar. Não, é só porque eu ia dar um exemplo de quando a gente tem tradutores de outros idiomas, né, línguas orais, como, por exemplo, poderia ter um palestrante falando inglês aqui e aí ter um tradutor. A gente não chama isso de acessibilidade, porque é convencionado que essas línguas orais não são um recurso de acessibilidade. O mesmo é feita a mesma discussão para a língua de sinais. A língua em si não é acessibilidade, mas ter o tradutor, sim, deveria, inclusive nas línguas orais, ser entendido como um recurso de acesso para as pessoas que não falam aquela língua, né? E aí, só para a gente diferenciar, então, o Braille, sim, é um recurso universal, mas não significa que uma pessoa do Brasil vai ler o Braille lá fora e ela não sabe a língua desse lugar, ela vai entender automaticamente, né? Imagina que a letra A aqui é igual à letra A nos Estados Unidos, mas a palavra alfabeto é de um jeito aqui, a palavra alfabeto é de outro lá, né? Então, na verdade, uma transcrição dentro daquele mecanismo ali do Braille, enfim. E a língua de sinais não é universal, ao contrário do que muita gente pensa. Então,
Libras, reforçando aqui, às vezes para a gente já está óbvio, é uma sigla para Língua Brasileira de Sinais. Fechou. Linguagem simplificada, né? Muita gente acaba pensando que deixar um texto simplificado, eu vou deixar ele, entre aspas, aqui, pobre, né? Socorro, a plaquinha de minutos, eu vou correr muito. Vamos lá. E aí, a linguagem simplificada, socorro, ela é deixar o texto mais claro, acessível e direto, né? Formas de deixar um texto simplificado, né? Tem aqui, usar frases curtas, preferir frases com até 15 palavras, não frases super extensas, evitar jargões técnicos, né? Textos técnicos, tentar simplificar. Então, tem um exemplo aqui, né? O indivíduo deve ingerir, no mínimo, 2 litros de água diariamente para manter o bom funcionamento do organismo. Como seria na versão simplificada? Beba pelo menos 2 litros de água para ajudar seu corpo a funcionar bem. Chegou a mensagem. Chegou a mensagem de forma simplificada, porque a gente entende que a gente tem vários níveis de escolaridade no Brasil, a gente tem um alto índice de analfabetismo funcional. Então, é bom também para crianças que estão em fase de alfabetização, pessoas surdas que têm o português como segunda língua, pessoas com deficiência intelectual, enfim. É bom, né? A comunicação aumentativa e alternativa. A gente tem esses símbolos, assim, né? É muito bom para pessoas autistas que não oralizam ou outras questões também. Até você está num estabelecimento, tem uma pessoa surda, não sei direito conversar, dá para apontar os símbolos, é legal também. Enfim, é um tipo de comunicação alternativa, tem essas pranchas, né, de comunicação. Ou ícones, né, que Sim. vão dizer, tentar traduzir em desenho algo que poderia ser uma palavra ou uma frase. Sim, eu sei que agora no Canva tem um aplicativo no Canva que dá para fazer gratuito. Tem plataformas gratuitas, só que eu tenho umas plataformas que o design é tão feio. Mas, enfim, dá para usar. Audiodescrição, aqui tem um exemplo de audiodescrição, mas a audiodescrição ela vai descrever a imagem ou assim, então a gente tem a audiodescrição aberta, que eu posso estar descrevendo como que essa sala aqui, nesse microfone, para todo mundo ouvir. Tem a fechada, que a pessoa põe um fone e só ouve no ouvido dela. Tem integrada também, que às vezes se usa no teatro muito também, né? Em cena tá tendo essa interação com a descrição. Eu acho que não vai dar tempo de ler, será que lê? Posso ler rapidamente para você dar uma descansada? Bom, a gente tem um exemplo de uma pintura aqui, né? E aí colocamos o exemplo da audiodescrição feito pela roteirista Kátia Kajiwa. Homem com Chapéu é uma pintura a óleo criada por Adrian Henry Vital van Emelen. No século XX, tem 33 centímetros de altura por 22,5 de largura. A pintura representa um homem do peito para cima em um fundo marrom. Ele tem aproximadamente 50 anos, é branco, tem cabelos, barba e bigode castanhos grisalhos, está com o rosto levemente virado para a direita e tem um olhar fixo à sua frente. Sua boca está um pouco aberta e é possível ver os 2 dentes da frente. O homem usa um chapéu marrom, estilo palheta, com a aba curta e toda a volta e a copa redonda acompanhando o formato da cabeça. Veste uma camisa azul com listras brancas e gola fechada. Por cima usa casaco branco com botões. Esse branco está meio amarelado aqui para mim. Aqui está bem branco. Uma coisa legal da audiodescrição é que é um exercício também, pensando em pinturas, de leitura de imagem. Então, quando você vai fazendo esse exercício de leitura de imagem, a audiodescrição é bom para quem tem TDAH também e tal. Mas é um exercício muito legal de leitura de imagem, que sempre nas visitas que eu dei, tanto nos outros museus quanto aqui, de fazer, que o pessoal vai, aquele detalhe eu não percebi, e por quê? Começa a discutir e vai puxando um fio. É muito legal. E tem muitas obras que estão na internet, o Wikipedia ele fez uma parceria com algumas instituições, e aí contrataram pessoas para poder descrever obras. Então, dá para encontrar algumas obras na internet, assim, já descritas, e é uma forma, né? O texto de fonte ampliada, que a gente tem aqui nas caixas, a gente vai mostrar lá nas exposições. LSE, né, ou a legenda, né? Tem a legenda para surdos e ensurdecidos também, diferente de uma legenda comum, né? Se a gente está no cinema assistindo um filme em inglês, está com a legenda em português, a legenda descritiva, ela vai descrever os sons. Então, aqui, né, tem essa imagem, né? Deixe-me ajudá-lo. Mas ele não está falando deixe-me ajudá-lo, está lá, gritando, deixe-me ajudá-lo, enfim. Para ter essa intenção, né? Então, descrever o som ali, né?
Aí eu só estou passando rápido, gente. É o atitudinal, que é o que a gente já trouxe muito aqui, que é as atitudes, né? É o comportamento, porque é muito comum das pessoas mudarem o comportamento quando vê uma pessoa com deficiência. A minha mãe, ela sempre fala, gente, parece que eu sou um bicho, porque as pessoas vê sinalizando e aí o olho já regala. A postura, a pessoa tenta disfarçar o rosto, tudo, mas o olho fica daquele tamanho. Fica, meu Deus. Então, e aí, nisso que acontece, por medo, falta de informação, a pessoa pode agir ou com indiferença, que acontece muito em loja. A gente entra sinalizando, todo mundo some. Aí fica assim, tá bom. Ou se não, trata muito como algo excepcional, né? Como se fosse ou com um excesso de gentileza, ou são super protetores, falam até assim, oi, ai, que bonitinha, e não precisa, são adultos, sabe? Então, as pessoas com deficiência têm o direito e o desejo de fazer suas próprias escolhas, né? E aqui, cadê? Foi? Dicas, né? Eu tenho uma pessoa com deficiência, o que eu posso fazer, né? Então, se eu quiser ajudar, eu ofereço ajuda e eu espero que essa ajuda seja aceita. Né? Que já aconteceu, por exemplo, com esse meu amigo que eu dei o exemplo, o Paulo Fabião, na cadeira de roda, a pessoa simplesmente foi lá e catou e começou a levar ele. E ele falou assim, onde você está me levando? Não, eu estou te ajudando, mas onde você está me levando? Né? Então, assim, pergunta se quer ajuda. Às vezes a pessoa não quer, pergunta qual é a melhor forma de ajudar. E se a pessoa não quiser ajuda, não se ofenda. Porque, às vezes, a pessoa não precisa de auxílio, ela fala assim, é melhor eu fazer sozinha do que eu ajuda de alguém que eu não conheço. Né? E as pessoas vão errar também. Se a pessoa foi lá, teve uma decisão ruim, nós tomamos decisões ruins. Todo mundo tem o direito de tomar uma decisão ruim e arcar com as consequências também. Metodológica, que é o que a gente usa muito aqui nas mediações, nas visitas, e vocês, quanto pessoas educadoras, também usam, imagino, nos seus trabalhos, são as adaptações de métodos. Né? As pessoas, elas são muito diversas. As formas de aprender, o seu histórico, né, vai dizer muito como que você aprende também. Né? Então, essas adaptações. Com os surdos, eu gosto muito de, não só com surdos, mas uma pedagogia que foi desenvolvida para pessoas surdas, que eu acabo usando para pessoas com deficiência intelectual e autismo também, que é a pedagogia visual. Então, usar imagens de apoio, linha do tempo, usar muita imagem, exemplos de imagem, porque traz a pessoa para o concreto, e a pessoa vai tendo essa compreensão melhor. Então, adaptar os métodos de como você vai fazer, pensar, elaborar algo já para essa diversidade que pode chegar, e não adaptar. Então, se eu vou fazer uma visita para pessoas surdas, eu não vou pensar, esse roteiro de visita eu já tenho para a pessoa ouvinte, eu só vou colocar ele em libras. Não. Como que na cultura surda isso vai ter sentido? E aí eu vou fazendo ali. Ou quando vem um grupo de cegos também, como que para eles pode fazer sentido? E aí pensar, elaborar e fazer algo que faça sentido, que sintam-se afetados, assim como o Isart fez, de descer a escada. Como a gente vai sentindo aqui a escada, entender a estrutura, a arquitetura da Lina Bobardi aqui nesse edifício. Então, tem texto ampliado, impresso, ampliado, softwares de comunicação, enfim, leitor de tela. E é legal o desenho universal de acessibilidade. Ixi, é design? Eu errei o nome, né? Eu baguncei tudo, né? Não, mas funciona desenho também, é meio que a tradução de design. Gente, mas vocês viram, né? Não vai muito em mim. Assim, vai, mas tem uma criticidade. É isso aí. Então, no DUA, você já pensa em como deixar acessível para a maior parte das pessoas. Né? Como que eu posso deixar melhor ali? Porque se você já pensa acessibilidade já no início, você já foi muito chão para frente. Assim. Você não vai ter que, aconteceu aquilo, como que eu faço para adaptar? Você não tem que adaptar, já foi pensado. Né? Bom, gente, é muita informação, né? A gente queria tentar fazer um basicão assim do que é acessibilidade, como que a gente está partindo de conceitos específicos para fazer o trabalho que a gente faz aqui. Mas sabemos que vocês estão interessados também na prática, né? Como é que a gente pode, a partir de tudo isso, de todas essas coisas que existem, dos conhecimentos que a gente acumula, a partir de experiências com pessoas com deficiência, trazer isso para a nossa experiência com educação, né? E aí a gente traz essa pergunta, como vocês pensam uma visita acessível ao museu?
e a gente vai trazer um exemplo para vocês praticarem agora. E na volta a gente comenta mais um pouquinho sobre isso, mas vou explicar. Basicamente, a gente pegou na verdade, dos recursos de acessibilidade que a gente tem nas exposições nesse momento e retirei parte deles para trazer essa experiência para vocês. Então, vou propor que a gente se divida em 2 grupos aqui. Um grupo é o grupo que está sentado nas cadeiras aqui do meio, e o outro grupo é o grupo que está nas cadeiras laterais, tudo bem? O primeiro exercício vai ser para o pessoal que está nas cadeiras laterais. Vai aparecer aqui um vídeo de um intérprete de Libras fazendo a descrição de uma imagem que está na exposição André Taniki Yanomami, Ser Imagem. Essa exposição está no mezanino, você vai sair aqui e já virar à esquerda, passar a porta de vidro, e são as paredes roxas ali no mezanino. Essas paredes roxas têm vários desenhos, vocês vão procurar o desenho que está sendo descrito aqui pelo intérprete, beleza? Então, nesse momento, não vai ter som, vai ser o intérprete fazendo. Vamos ver se aparece aí. Tandam. Ferrou a galera, hein, rapaz? Que isso? Bom, eu sei que não é uma coisa simples, tá, gente? Isso não é uma prova. Para vocês... Além de 2 ingressos por massa, quem achar primeiro. É mais para exercitar mesmo. Eu vou até pedir para colocar de novo. E aí vocês prestem bastante atenção no desenho que ele vai fazer no começo. Até se alguém quiser gravar, né? Não sei. Eu fiquei assim, eu vou lembrar. Eu até pensei em descrever o que ele estava fazendo, mas aí é provavelmente facilitar demais. Enquanto ele continua sinalizando aí, eu vou já adiantando o que vai ser o próximo slide, que vai ser a audiodescrição de uma obra. E aí o grupo que está aqui no meio vai ouvir essa audiodescrição, tem a legenda também para facilitar, e vai procurar a obra que está sendo audiodescrita. Tudo bem? Então, o pessoal que está sentado aqui nessas cadeiras centrais vai até a exposição Abel Rodrigues, A Árvore da Vida e da Abundância, que passando a exposição do Taniki Yanomami, que é a das paredes roxas, lá no fundo tem uma galeria de vidro. É tudo nesse mesmo andar que a gente está, tá? No fundo, lá nessa galeria de vidro, vocês vão procurar a imagem que vai ser audiodescrita a seguir. O trabalho apresenta, no centro da composição, a figura de uma grande maloca, pintada em tons terrosos. A construção aparece de frente, com sua fachada triangular marcada pelo grande telhado inclinado, que parece se misturar às paredes, tudo com pinceladas, marcadas, que representam a palha e a madeira. A porta pequena e retangular aparece aberta no meio da parede. Ao redor da maloca, Abel Rodrigues representa uma vegetação abundante, formando quase uma moldura verde em torno da cabana. Árvores de diferentes espécies,
pintadas em tonalidades variadas de verde, se espalham por toda a extensão da obra. Entre elas, destacam-se palmeiras altas, com folhas abertas em leque, que sustentam cachos de frutos coloridos em vermelho, amarelo e laranja. Mais abaixo, arbustos menores e plantas rasteiras completam o ambiente, mostrando a diversidade de espécies cultivadas ao redor da habitação. E aí? Deu para pegar? Vocês acham que precisa mais uma vez? Então, vamos lá. O trabalho apresenta, no centro da composição, a figura de uma grande maloca, pintada em tons terrosos. A construção aparece de frente, com sua fachada triangular marcada pelo grande telhado inclinado, que parece se misturar às paredes, tudo com pinceladas, marcadas, que representam a palha e a madeira. A porta pequena e retangular aparece aberta no meio da parede. Ao redor da maloca, Abel Rodrigues representa uma vegetação abundante, formando quase uma moldura verde em torno da cabana. Árvores de diferentes espécies, pintadas em tonalidades variadas de verde, se espalham por toda a extensão da obra. Entre elas, destacam-se palmeiras altas, com folhas abertas em leque, que sustentam cachos de frutos coloridos em vermelho, amarelo e laranja. Mais abaixo, arbustos menores e plantas rasteiras completam o ambiente, mostrando a diversidade de espécies cultivadas ao redor da habitação. Bom, eu sei que não é simples, mais uma vez, não é uma prova, é mais um exercício mesmo para vocês, aproveitando desses recursos que a gente tem e fazendo um pouco de gamificação aqui também, né? Que horas são agora, Bruna, por favor? Tá, 4h56. Será que a gente consegue estar aqui às 5h10? Por favor, exatamente às 5h10 aqui. Todo mundo entendeu como que faz para chegar? Qualquer coisa a gente vai sair também e ajuda vocês. Podem deixar as sacolas e mochilas aqui no auditório, por favor, gente, porque aí é melhor para circular pela galeria. A gente já recebeu alguns retornos aqui, algumas pessoas acharam muito difícil. Tem alguém que achou fácil? Levanta a mão aí. As pessoas ali. As intérpretes estão imitando as pessoas levantando a mão, vocês já estão achando que para elas foi fácil. Talvez, realmente. Gente, tem gente que está retornando ainda, mas a gente tem um tempo limite para ficar aqui nesse auditório, então vamos continuar. Bom, a gente adoraria ouvir como foi a experiência de vocês, mas essa conversa, vocês e a gente, vai ficar na hora do café, tá? Aqui a gente não vai conseguir ouvir todo mundo. Então, vou mostrar quais eram as obras para vocês verem se acertaram aí. Deixa eu passar aqui. Já já a gente fala disso aqui. Então, a obra do André Tanic Yanomami, a dica que eu falei, né? Olha para esse desenho primeiro, porque era a primeira grande referência. Mas eu sei que tinha uma bem parecida, que também tinha uma coisa circular com riscos, né? Mas não tinha os corpinhos em volta. Então, a dica estava nisso também. Quando eu que falo língua de sinais, consigo olhar e entender também que isso aqui era um corpo, né? Eu sei que isso não é óbvio para as pessoas, mas justamente para que a gente tenha esse exercício e comece a entender como é que funciona a língua, quais são as maneiras de sinalizar, né, um desenho, enfim. É mais como um exercício mesmo, e para vocês verem que é possível fazer algo usando um material que a gente tem aqui no museu, com os alunos, com quem vocês forem trazer aqui. E você faz essa brincadeira com os visitantes também, né? Com os grupos. Sim, quando eu faço mediação para o público, inclusive para pessoas sem deficiência, né? Um dos exercícios é esse, e aí eu faço no meu próprio corpo.
Eu vou lá no acervo em transformação, por exemplo, e aí eu faço qual a obra que as pessoas teriam que encontrar. Ou faço isso com a audiodescrição. Mas é sempre importante também considerar que, se eu tenho uma pessoa cega no grupo, inclusive a gente tinha que ter, a gente perguntou para a Bruna se tinha alguma pessoa com deficiência visual, surda dentro dos inscritos, mas pode ser que passou despercebido, né? Esse exercício de ir procurar não funcionaria, por exemplo, né? Mas funcionaria você pedir para um outro aluno descrever para esse aluno que não enxerga, né? Então, dando um exemplo. Tem várias coisas aqui, a gente acabou de receber até um feedback sobre o tempo que a gente deu, é muito pouco para uma mobilidade reduzida, por exemplo. E a gente pede desculpa por isso, é realmente por conta do tempo que a gente tem aqui. E, enfim, o próximo desenho era esse. E eu sei que tinha dois muito parecidos, outros dois muito parecidos, né? Eram 3. Mas o truque está aqui, a audiodescrição diz que a casa tem uma forma retangular, a outra tem uma forma circular, né? E aí vai descrever os frutos que tem embaixo, porque a outra também tem uma forma retangular e é uma casa que também está de frente, porque tem uma que está bem de frente e a outra está meio de ladinho, né? A descrição vai falar que está de frente. Apesar de ter uma outra casa que também está de frente, ela não tem essas árvores com esses frutos coloridos. Então, está nos detalhes mesmo. É algo que não daria para decorar, quem foi de memória lá, eu sei. Mas, se vocês quiserem replicar esse exercício, dá para trazer ele, né, no celular, enfim, até com uma caixinha de som para replicar lá no espaço. Está justificado aí? Eu achei que alguém ia falar assim, não, é esse. Bom, nós temos conteúdos audiovisuais para todas as exposições temporárias. Isso significa todas as exposições que não são o acervo em transformação, que é a exposição que está nos cavaletes. O acervo em transformação está sempre trocando as obras que estão lá. Então, até então, a gente não conseguiu criar um mecanismo de fazer as obras que estão lá nesse momento, mas a gente criou outros mecanismos. Dentre eles, materiais, obras táteis. Então, a gente tem um cavaletinho imitando o cavalete de vidro que tem lá em cima, né? Então, essa base, que é um cubo de concreto, com uma placa retangular de vidro encaixada nesse cubo de concreto. E a obra, com sua moldura de madeira, pendurada, como se fosse a obra pendurada na parede, só que pendurada nessa placa de vidro, né? Então, uma breve descriçãozinha aqui. Quando a gente vai fazer a visita lá, nós fazemos a audiodescrição do espaço, das obras escolhidas para mediação, e levamos esses materiais táteis. Também tem nessa obra tátil uma legenda atrás, para replicar o que acontece lá no acervo. Todas as legendas das obras estão no verso. E aqui a gente coloca no verso e tem em braille, para que, justamente, as pessoas que leem em braille consigam saber dessa referência, né, da legenda atrás. Tem outras obras táteis, a gente trouxe só algumas para mostrar para vocês. Essa aqui, Dessa está segurando agora, é a da bailarina de 14 anos, do Degas. A bailarina é uma obra muito legal de fazer mediação. Inclusive, a gente fez uma mediação dela num laboratório de mediação feito em 2024. Não sei se tem alguém que já estava nesse, mas está gravado. Está no YouTube do MASP, então vocês conseguem encontrar lá no MASP Professores. Essa obra é ótima para fazer um exercício com que as pessoas, o público, consigam viver no próprio corpo a pose da bailarina. Então, o que eu faço é fazer a descrição da pose e pedir para as pessoas fazerem no próprio corpo. Na maioria das vezes, as pessoas fazem igualzinho. E aí eu falo, você está fazendo igualzinho. É isso mesmo. E depois tocam a obra e veem que fez a pose igualzinha, né? Então, são alguns exercícios e propostas que a gente aplica aqui, né? Pensando nas metodologias acessíveis, que podem ser usadas de diversas formas. Dessa está com um potinho aqui, que é como se fosse aqueles potes de tempero, né, de metal,
E aí, Dessa colocou uma essência de cacau, de chocolate, dentro, para que as pessoas sintam o cheiro. Porque a gente está com uma exposição lá no segundo subsolo, nos palitinhos, sabe aqueles coisa de colocar cheiro em banheiro, na casa? Aqueles palitinhos, eles são próprios para segurar esses aromas, né? Então, coloca esses palitinhos ali dentro, é um jeito de você ter algum aroma que remeta à obra. Esse é um que a gente usa para a obra que está no segundo subsolo, da Minerva Cuevas, que tem pinturas feitas com cacau lá. Então, era para trazer essa sensação aí também. Enfim, são alguns exemplos que nós temos. Eu vou voltar aqui os slides, só para a gente falar de algo que é muito importante, visto que temos pessoas educadoras aqui, educadores, falar da gratuidade no MASP. Ser breve. Algumas pessoas já me chamaram para poder falar sobre, mas lá fora, se quiser trocar essa ideia. Então, vou falar um pouquinho do programa de gratuidade, né? A gente tem uma acessibilidade, a gente também tem um programa de gratuidade, que quem pode estar nesse programa? Então, são as instituições públicas de terceiro setor e grupos de mais de 10 pessoas, né? E tem direito à entrada gratuita, e é só reservar o ingresso com antecedência, e também tem direito à mediação, né, às quartas-feiras de manhã, e agora a gente vai colocar um outro dia à tarde, provavelmente quinta-feira à tarde, até em março a gente ainda não está com visitas, porque o programa de visitas mediadas é bem recente, né, e começou a ser mais passado, né, porque o MASP ficou sem educativo também, a gente ainda não tem, mas a gente está querendo voltar com essas visitas mediadas. Então, o e-mail é esse, grupo gratuidadedgrupos@masp.org.br. Manda lá. E aí... Aproveitando para falar o e-mail da acessibilidade, que é acessibilidade@masp.org.br. Falhamos em não colocar aí no slide, mas é por lá que vocês fazem reserva, agendamento para visitas acessíveis. Tem? De passar. Eu achei que não... Eu faço as coisas. Pessoas com deficiência... Será que eu não coloquei? Eu não lembro de ter por isso. Então, eu não faço as coisas. Mais ou menos. Mas é isso. Pessoas com deficiência também têm gratuidade. Terça e sexta-feira, terça-feira o dia inteiro e sexta-feira à noite é gratuito. Crianças menores de 10 anos têm entrada gratuita de terça e domingo. E também escolas particulares que querem fazer visita, a partir desse ano a gente vai dar visita para a escola particular também. Mas isso só a partir de abril. Então, a gente vai colocar no site tudo isso. Perguntaram, tem pessoas com deficiência no meu grupo escolar. Eu mando e-mail para o MASP Acessibilidade. Se o grupo for majoritariamente de pessoas com deficiência e neurodivergência, sim. Se não, não cabe aí, né? Mas vocês no formulário, vocês vão descrever e a gente vai ser acionado. Então, os mediadores que vão dessas visitas também estão tendo formações e vão estar preparados para poder receber esse grupo. Próximo, rapidão. Aqui o QR com as referências. Tá? Tudo que a gente falou aqui não foi da nossa cabeça. Eu acho. Assim, mentira. Tá tudo lá aqui a gente tem vários textos também. Qualquer coisa é só mandar e-mail para a gente, né? A gente está aqui aberto para poder conversar. É isso, gente. Queria agradecer muito vocês estarem aqui. Será que esse QR está funcionando? Então, manda e-mail para o MASP. Não. Mentira, a gente vai mandar e-mail, então, talvez? Pode ser, Bruna? A gente manda esse link? Pode ser que a gente tenha criado no nosso Drive e, às vezes, eles bloqueiam mesmo. A gente colocou para todo mundo poder acessar, mas pode ser que tenha bloqueado. Mas acho que no certificado, né, a gente já pode enviar também o... A gente envia para vocês o link, tudo bem? Pessoal. Desculpa aí. Então... Verdade. Muito obrigado pela presença de vocês, por terem ficado até aqui. Bom, então, muito obrigada, Dessa, Isarte. Esse é o programa de acessibilidade aqui do museu. Vocês, como eles disseram, né, a gente vai mandar por e-mail o certificado para vocês. Então, nesse mesmo fluxo de e-mails, vocês poderão acessar, né, essa pasta, esses materiais, por onde essa pesquisa toda que foi organizada aqui por eles está descrita. Então, vocês vão acessar, ter esse material de referência com vocês.
façam, sim, uso de todo, né, esses processos que estão em desenvolvimento. Algumas coisas são mais recentes, outras são experimentais, outras vão ser implementadas, mas a participação de vocês, principalmente essas solicitações, né, e a vinda dos diferentes públicos para o museu é parte fundamental do nosso trabalho. Então, acessem esses programas, né, de gratuidade, de oficina, visitem as exposições que a gente já começou, né, ao longo do ano. Estejam presentes nos próximos encontros também. Então, de novo, dia 16 de maio, dia 8 de agosto, dia 24 de outubro, vocês vão ver que cada assunto vai complementar um ao outro, junto com o laboratório de mediação também. A vinda e a devolutiva, a avaliação de vocês é muito importante, a parte fundamental desse processo. Agradeço a paciência de vocês ao longo do dia, fico muito feliz que a gente tenha ampliado, em termos numéricos, aqui o público. Então, a gente também vai se adaptar para recebê-los, né, em grande quantidade nos outros encontros. A gente tem um olhar muito atento, claro, a esse diálogo que a gente tem estabelecido ao longo dos anos. Então, agradeço muito a presença e a participação de vocês, agradecendo mais uma vez também todas as equipes que estão com a gente aqui, interpretação Libras, vídeo, o pessoal responsável pela recepção, as nossas convidadas da manhã, os convidados do período da tarde, vocês, e a gente espera recebê-los com os estudantes, né, com criança, com jovem, com adulto, idoso, enfim, pessoas de diferentes origens, lugares. O MASP é um museu que está aqui, né, a serviço de toda essa comunidade, de toda a sociedade, e a presença de vocês, né, o diálogo, a opinião, tudo aquilo que vocês tiverem para contribuir para a gente é um material muito rico, muito precioso. A gente precisa disso, né, para se manter minimamente com os pés no chão e de acordo com a realidade de cada um, para ser, de fato, diverso, inclusivo e plural. Então, gente, agradeço muito. A gente encerra com o café ali, no mesmo lugar, na lateral da loja, e espero vocês em maio. Muito obrigada.